Olá pessoal, saudações cooperativistas. Eu sou Fabiano Oliveira, idealizador do canal Cooperativo do Sucesso. Aqui no meu canal no YouTube você vai ter tudo sobre cooperativas: gestão, contabilidade, ritos assembleares, tributação, enfim, de todos os 7 ramos do cooperativismo. Então, eu estou aqui hoje para falar sobre um tema muito importante. Ele é tão importante que ele é bem extenso. Hoje vai ser um pequeno detalhe que eu vou só iniciar uma série de vídeos que eu vou gravar para vocês, que vai tratar sobre esse assunto. E é um assunto que eu tenho certeza que é do interesse de todos, pelo menos que operam no cooperativismo, gestores, conselheiros, cooperados principalmente, e os estudiosos, tá? Então, vamos lá então ao nosso tema de hoje. Deixa eu programar aqui para vocês. Prontinho. Bom, ritos assembleares das sociedades cooperativas. Gente, as cooperativas possuem várias peculiaridades e uma delas são os seus ritos assembleares, o que você não vai ver rotineiramente em outros tipos de sociedade. As sociedades anônimas até se assemelham em algumas coisas, mas bastante coisas familiares, como estatutos, as assembleias gerais, quórums, convocações, editais, beleza. Mas as cooperativas vão mais além, tá? Elas têm muitos detalhes. E as assembleias gerais é o ápice de todo o processo democrático da sociedade cooperativa. É nele que são tomadas decisões, é nele que são decididos todos os rumos da cooperativa. É nelas, nas assembleias gerais, nesses ritos, é que nós elegemos nossos gestores, os conselheiros fiscais, é que nós traçamos toda a diretriz da cooperativa. Então é muito importante a realização das assembleias gerais. É nelas que nós prestamos contas. Ela é o maior símbolo de transparência e devem acontecer tempestivamente, obrigatoriamente, pelo menos uma vez no ano. Não vou entrar em detalhes explicando os tipos de assembleia agora, porque isso é um pequeno detalhe dessa maratona de vídeos que vão vir pela frente. Eu quero falar com vocês aqui hoje sobre quais pontos devem ser levados em consideração antes de convocarmos uma Assembleia Geral. Assembleia Geral de uma cooperativa. Já pararam para pensar tudo que a gente deve imaginar antes de convocar uma Assembleia? Parece ser simples, e na realidade até que é, mas são muitos detalhes. E às vezes podemos passar batido em um desses detalhes e colocar em risco todo um processo. Ou por erro, né? Esse erro pode causar aí até a anulação dessa assembleia, que pode ser anulada. A gente vai ver isso no último ponto de hoje. Então eu queria apresentar para vocês 14 pontos que eu elaborei, tirando da minha vivência no trabalho com cooperativas, que eu identifico assim como tem que ser a atenção de todo gestor de cooperativa na hora de pensar na convocação de uma Assembleia Geral. Podem existir outros, inclusive até quero a contribuição de vocês lá no meu canal. Vocês podem escrever lá nas observações. Fabiano, tem esse outro ponto aqui que eu acho interessante também, que você esqueceu de falar. É bem-vindo, qualquer contribuição, para enriquecer mais a nossa discussão e o canal. Vamos então ver esses pontos? Vamos lá. Vejamos. Tipos de assembleia. Então eu tenho que, primeira coisa, imaginar qual o tipo de assembleia que eu vou realizar. É uma Assembleia Geral ordinária? Ela é extraordinária? Ou são as duas ao mesmo tempo? Assembleia Geral ordinária e extraordinária? Tudo isso tem que ser pensado, porque isso pode influenciar diretamente em custos para a cooperativa. Eu tenho que alterar o estatuto da minha cooperativa e eu tenho que fazer a Assembleia Geral Ordinária no mês de janeiro a março de cada ano, por que eu não posso fazer as assembleias concomitantes, tanto ordinária e extraordinária ao mesmo tempo, aproveitar e já alterar o estatuto? Porque se eu não fizer, eu vou ter que fazer uma extraordinária no meio do ano. Tá? E se a minha cooperativa for do ramo trabalho, produção de bens e serviços, eu sou obrigado a fazer mais uma Assembleia Geral no ano. Sabe qual é? A especial. Ela tem que acontecer no segundo semestre de cada ano. Então, as cooperativas do ramo trabalho, produção de bens e serviços, já são obrigatórias por lei a fazerem 2 Assembleias Gerais. A ordinária, entre janeiro e março, e a especial, no segundo semestre de cada ano. Beleza? Além da extraordinária, que pode acontecer em qualquer momento. Então, observe, é muito importante essas Assembleias Gerais, o tipo de Assembleia Geral. Isso vai me dizer tudo que eu preciso saber daí para frente. Próximo ponto, local
data, horário da realização da Assembleia. Gente, por questão de transparência, nós temos que sempre levar em consideração um local em que seja perto da grande maioria dos cooperados, né, que seja sempre, geralmente, o bom é que seja na sede da cooperativa, ou em um local, se não for na sede, que seja de fácil acesso para que todos possam chegar. Data e horário. Datas e horários que não sejam complicados para a maioria das pessoas, daquele público do meu cooperado, porque senão a sua assembleia vai ficar esvaziada, tá? Isso é muito importante, tem que ser muito bem pensado. Estrutura necessária para realizar a assembleia. Aonde eu vou realizar a assembleia? Tem cadeira para todos sentarem? Tem como eu projetar a informação, um data show? Tem água? Tem banheiro? Tem a estrutura adequada para isso? Tem ar-condicionado se for muito quente? Tudo isso vai ter um comes e bebe, vai ter um salgadinho, café, água para as pessoas, os cooperados que vão participar. Toda essa estrutura tem que ser pensada antes. Vai ter som, vai ter microfone. Mas como vai estar essa estrutura? Né? Eu vou entregar algum formulário, eu vou entregar algum documento para cada cooperado. Como? Isso tem que estar pensado. Vai ter algum sorteio? Se vai ter votação, as cédulas estão preparadas para a hora da votação? A estrutura já foi pensada? Porque na hora, meus amigos, não dá para pensar isso na hora. Senão vira maior bagunça e demonstra um amadorismo imenso para quem é gestor. Lista, aí é lista, né? Lista atualizada dos cooperados aptos a votar. Já pensaram em quantas assembleias eu já pensei em quantas assembleias já fui que não tem a lista dos cooperados aptos a votar na assembleia? Isso é fundamental importância. Só podem votar e ser votados nas assembleias os cooperados em dias com suas obrigações sociais, financeiras e administrativas com a cooperativa. Isso é importante, gente. Isso é um processo democrático, né, legal, e nós temos que fazê-lo ser cumprido. Quórum de instalação. Qual o quórum necessário de instalação? Eu tenho que saber o quórum de instalação. As chamadas da Assembleia, primeira, segunda, terceira chamada. Em cada chamada eu tenho um quórum necessário para iniciar a Assembleia. E a lei me permite iniciar a Assembleia se eu alcançar o quórum necessário. Só que antes disso eu tenho que saber qual é o quantitativo dos meus cooperados. Tem que estar publicado no meu edital de convocação a quantidade máxima de cooperados, para justamente definir o quórum da instalação da minha Assembleia. Além do quórum de instalação, eu tenho um quórum de votação das matérias. Vocês sabiam que algumas matérias, principalmente da Assembleia Geral Extraordinária, existe um quórum X específico? Não vamos ver isso aqui hoje, mas eu vou tocar nesse assunto mais à frente, em algum momento, em outro vídeo. Existem quóruns necessários e o nosso estatuto pode definir outros tipos de quóruns quantitativo para votação de matérias específicas. O estatuto define isso, fora o que está na lei, que eu não posso deixar de cumprir. Elaboração do edital de convocação. Elaborar o edital seguindo as regras do estatuto e da legislação pertinente a 5764 e a 12690, né, que é da Lei das Cooperativas de Trabalho. Muito importante, o edital tem que ser bem elaborado, senão pode ser anulado. Senão a junta comercial pode não aceitar o seu edital na hora que você for apresentar para ela. Publicidade do edital de convocação, importantíssimo. Tem que seguir a publicidade, está na 5764. As cooperativas do ramo trabalho, produção de bens e serviço, ainda tem algumas mudanças nisso aí, que elas podem fazer alguns tipos de publicação diferente, como a publicação pessoal. Então, existem algumas prerrogativas específicas para esse ramo de cooperativa. Mas os demais não, tem que seguir o que está na 5764 ou em legislações específicas das agências, como a ANS, Banco Central, autarquias em geral. Tem que ser analisado. A publicidade é importante, tem que acontecer, porque se ela não acontecer, a Assembleia pode ser anulada de pleno direito. O desenvolver da Assembleia, os ritos obrigatórios, a abertura da Assembleia, o fecho da Assembleia, o tratamento de cada pauta, a apresentação das pessoas, quem vai secretariar a Assembleia, a informação do quórum, o horário que vai iniciar. Existe um rito que tem que ser seguido, né, na hora do desenvolver, do desenrolar da Assembleia. E isso é importante que quem está dirigindo a Assembleia, que geralmente é o presidente, ele saiba. Né? Ele, junto com os gestores, os outros gestores, tem que saber a condução da Assembleia, como ela deve ser conduzida, porque isso é um processo democrático que tem que ser bem feito, bem realizado. Isso demonstra amadurecimento, demonstra responsabilidade do gestor, né? E o domínio dele num processo. Tem que saber desenvolver a Assembleia corretamente. A confecção das atas da Assembleia. Quem vai confeccionar a ata? Quem vai tomar cuidado de relatar os pontos que foram decididos, acordados?
as votações, a quantidade de votos a favor, de votos contra, de abstenções, tudo isso tem que ser pensado. Né? Essa ata tem que ser feita, elaborada, seguindo as normas da Junta Comercial, né, que a DREI, em sua normativa 81, da Departamento Nacional de Registro e Comércio, tem que ser seguido a regra para a elaboração desta ata, que vai ser registrada no órgão de registro do comércio, que é a Junta Comercial. Aí depois a confecção do estatuto também, se caso houver alteração estatutária, segue o mesmo ritmo. E depois o registro dessa ata, desses documentos, na Junta Comercial do Estado. Tem que ser registrado. Toda Assembleia Geral tem que ser registrada. Não interessa se é Assembleia Geral ordinária, extraordinária, ordinária e extraordinária, ou especial, tem que ser registrada na Junta Comercial do Estado. Fundamental, tem que ser elaborada com as regras do Estatuto, com a instrução normativa da DREI, e isso tudo tem que ser preparado e registrado. Publicidade do que foi decidido na Assembleia. Gente, tudo que eu decidi na Assembleia, nem todos vão estar presentes, a gente sabe disso, não dá casa cheia, vamos dizer assim. Então eu tenho que fazer publicidade para todos depois dos pontos que foram decididos. Até porque esses pontos têm que ser noticiados para as pessoas saberem das decisões que foram tomadas, que foram decididas, para que dali para frente tenha validade também. Né? Já tem validade da Assembleia, mas todos têm que saber as decisões. Os ausentes têm que acatar o que foi decidido pelos presentes e a maioria daquele momento. Não tem como. Entre outros, vários pontos que a gente tem que levar em consideração. Então, observe, falando aqui rapidinho com vocês, já levei aqui 13 pontos na realidade, que são fundamentais nós pensarmos na hora de elaborar, de iniciar, pensar em se fazer uma Assembleia Geral. Né? Parece ser simples, mas não é. São vários detalhes que têm que ser pensados. Se não for tomar o cuidado disso aí, o que pode acontecer, gente? Assembleia mal feita, um erro, né? Ou contendo dolo, fraude, simulação, ou que viole a lei ou estatuto, pode ser anulada de pleno direito. Sou eu que falo isso? Não, gente. Quem fala isso é a legislação cooperativista, artigo 43. Tem 4 anos para eu anular uma Assembleia. Né? Eu posso anular a Assembleia com outra Assembleia, anular os pontos, ou anular judicialmente. Qualquer cooperado tem esse direito, desde que ele consiga comprovar realmente que houve dolo, erro, fraude ou simulação, ou violou a lei ou o estatuto. Então são cuidados que temos que ter durante, como imaginarmos fazer uma Assembleia Geral. A ideia é nós fazermos agora, daqui para frente, mais vídeos falando sobre cada ponto desse. Cada ponto desse dá para se falar muita coisa e tem muita coisa interessante. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Pessoal, muito obrigado por participarem aí desse vídeo de hoje. Agradeço. Se gostou do vídeo, curte lá comigo, tá? Compartilhe com seus amigos, com pessoas interessadas no tema e não esqueça de se inscrever no canal. Né? A sua participação é muito importante. Se você quer fazer algum comentário desse vídeo, coloque lá nos comentários, faça uma consideração, né? Coloque, acrescente mais qual outro item deve ser pensado para a hora de elaborar uma Assembleia Geral, executar uma Assembleia Geral. O que você acha? O que faltou aí? Beleza? Eu conto com a sua participação. Muito obrigado. Saudações cooperativistas. Até a próxima.